Então, dando continuidade aqui, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos dados que a gente encontra, né, no nosso dia a dia. Eles estão sempre classificados em três categorias diferentes, onde a gente tem dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E qual é a diferença entre eles? Os dados estruturados são aqueles mais comuns que a gente consegue ver no nosso dia a dia, em tabelas SQL, planilhas de Excel, arquivos CSV, que eles são organizados e representados numa estrutura rígida, da qual foi previamente planejada para armazená-los. Tá? Eles geralmente são etiquetados em linhas e colunas, que eles identificam suas características e a respeito de determinados assuntos. Então a gente vê aqui bancos de dados estruturados são geralmente essas tabelas aqui, que tem ligações entre elas, linhas e colunas, a planilha do Excel, como a gente falou. Tranquilo? Dados semi-estruturados já são aqueles que possuem uma estrutura, mas ela não está de acordo com as estruturas formais dos bancos de dados relacionais. Elas não vêm com essa estrutura rígida aqui de linhas e colunas. Elas possuem marcadores, como tags, para separar alguns elementos semânticos e criar hierarquia. Isso é bem visto nos dados semi-estruturados, tipo no HTML, no JSON, no XML. São arquivos de dados semi-estruturados que eles têm uma estrutura, mas eles não são relacionais assim. Como você pode ver, ele tem algumas tags que eles têm uma estrutura previamente definida aqui, mas ela não é a convencional. Então, por isso que a gente chama de semi-estruturado. Tá bom? Aqui também um arquivo JSON, para a gente ter uma ideia aqui do que são dados semi-estruturados. Já os dados não estruturados, eles não são organizados de maneira previamente definida e não possuem nenhum formato previamente determinado. São dados dos quais a gente não consegue identificar uma organização clara, assim. Para gerar insights sobre esses dados, é preciso realizar um intenso pré-processamento para a gente recuperar alguma informação dele. Então, aqui é um exemplo. Assim, imagina que você está redigindo um documento no Word. Geralmente não há uma preocupação com limite, né, restrição, sendo inserido o texto de acordo com a sua vontade. Né? Bem como você pode inserir uma imagem, gráfico, de modo não rígido, tamanho diferente, não segue um padrão. Por isso, habitualmente, documentos de texto são dados não estruturados. Tá? Alguns exemplos também são imagens, vídeos, relatórios, áudios e outros similares. Aqui a gente tem também uma série de coisas, um PDF, entre outros arquivos que a gente encara como dados não estruturados.